Então vamos para a segunda parte, turma. Olha só, precisamos aí de identificar a oração com função de complemento nominal, aposto e agente da passiva. Primeiro exemplo, tu te tornas eternamente responsável pelo quarto que bagunças. Vejamos, estamos diante de uma intertextualidade, há uma paráfrase aqui quando eu observo esse primeiro período composto por subordinação. Estamos aqui relembrando um trecho do texto do Pequeno Príncipe, certo? Então vamos para a parte gramatical. Olha só, tu te tornas eternamente responsável, e eu tenho aqui a oração matriz, e eu observo que a palavra responsável, ela pede complemento. Como que eu observo isso? Responsável pelo quê? Então, a palavra, o adjetivo, vou até escrever aqui. O adjetivo responsável, ele pede complemento. Só um pouquinho, gente, trocando o pincel aqui, vamos lá. Então, vejamos, se o adjetivo, ele pede complemento, significa que a oração subordinada, pelo quarto que bagunças, é a oração subordinada substantiva completiva nominal, certo? Lembrando que o complemento nominal, ele completará sentido de substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, tá bom? No caso, nós estamos diante de um adjetivo. Aqui, então, eu tenho oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Outra coisa bacana é observar que o complemento nominal sempre exige preposição. E aqui nós vimos isso na prática também. O próximo exemplo, prego isso, que todos estejam bem preparados. Observem que quando eu tenho que todos estejam bem preparados, é uma explicação de um termo antecedente. Qual termo antecedente? Isso. Então, quando eu vou introduzir uma explicação, qual tipo de oração subordinada substantiva? Apositiva. Ela é responsável por introduzir uma explicação de um termo mencionado anteriormente. Com isso, eu observo que a ordem aqui da oração sempre vai ser a mesma, ou seja, primeiro a oração matriz, depois a oração subordinada substantiva apositiva, já que ela explica, identifica um termo mencionado anteriormente. E por último, eu tenho a oração subordinada substantiva, e essa é novidade, agente da passiva. Duas coisas importantes. A primeira é que nem todos os gramáticos classificam a oração subordinada substantiva agente da passiva, certo? Somente alguns estudiosos da língua a consideram como uma oração subordinada substantiva. Então, não se preocupem, mas é importante conhecer todas as orações. Outra coisa bacana é identificar a função do agente da passiva. O agente da passiva, ele é responsável por nos mostrar quem executa a ação sofrida pelo sujeito, certo? Lá na voz passiva analítica. Então, agente da passiva, ele aparece para mostrar quem executa a ação sofrida aí pelo sujeito na voz passiva. Tudo bem? Os pontos de musculação são bastante utilizados por quem frequenta a obra no período da noite. Vejamos. Aqui, cadê o sujeito? Olha só, os pontos de musculação. Mas os pontos de musculação, eles praticam a ação? Não. Eles sofrem a ação verbal. Então, quem executa essa... Deixa eu colocar aqui. Quem executa a ação sofrida pelo sujeito? Por quem frequenta a obra no período da noite. Então, toda oração tem função de agente da passiva, quem executa a ação sofrida pelo sujeito na voz passiva, certo?